Olá, cervejeiros e cervejeiras, sejam bem-vindos a mais um Bebendo com Amigos. E hoje eu vou trazer uma cerveja que, na verdade, duas cervejas, né? Que muita gente me pediu aí em inbox para que eu pudesse trazer e degustar aqui para vocês. Bom, as cervejas que eu vou degustar hoje são as novas Devassa Tropicais, né? A Devassa Tropicaí. A Devassa lançou duas cervejas por um malte com adição de frutas, uma versão limão e uma versão maracujá. Mas será que essas cervejas são boas? Vamos ver logo depois da vinheta. Olá, cervejeiros! Eu sou Nélio Castro e esse é o seu canal Bebendo com Amigos. Como vocês já sabem, eu trago aqui cervejas, tanto cervejas artesanais quanto cervejas de massa. E hoje eu estou trazendo para você esse novo lançamento, né? Na verdade um lançamento duplo aqui da Devassa, que é a Devassa Tropicaí. Ela lançou aí duas cervejas que eles intitulam aqui como puro malte mais fruta, né? E aí a gente vai falar um pouquinho aqui porque tem uma jogadinha aí de marketing nessa história. E muita gente me pergunta, Nélio, essa cerveja é ou não é puro malte? Se você tem dúvida do que é uma cerveja puro malte, eu vou deixar aqui um card para vocês, onde eu falo sobre puro malte ou puro marketing. A gente fala um pouquinho mais. Mas é bom deixar claro que existe uma legislação brasileira que define exatamente o que é cerveja puro malte. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui. Mas antes eu queria falar um pouquinho desse lançamento aqui da Devassa, a Tropicaí. A ideia aqui do grupo Heineken, que é hoje proprietário da Devassa, é exatamente trazer mais sabores e focando exatamente em algo que seja bastante tropical, bastante refrescante e, lógico, trabalhando também com insumos daqui do Brasil. Eu sei que inicialmente essas cervejas estão sendo mais vendidas na região do Nordeste, mas eu já soube que ela também vai ser distribuída no Brasil todo. Se você está falando aí de algum lugar que ainda não recebeu essa cerveja, comenta aí embaixo se você já viu essa cerveja no mercado, já provou. Também eu quero, comenta aí embaixo o que é que vocês acharam de fato dessas cervejas. Então, enquanto a gente vai estar falando um pouquinho mais, eu vou degustar essas cervejas, que eu acho que é exatamente o que todo mundo está esperando, né? Então vamos lá, vamos começar aqui pelo serviço das duas cervejas. Primeira de limão, maracujá. Bom, primeira coisa que a gente vai analisar a cerveja aqui no visual. As duas cervejas, elas são muito parecidas. Eu diria que são de fato idênticas no visual. Na formação de espuma também, muito semelhante. A formação de espuma aqui é generosa, né? Uma boa formação de espuma, inclusive com uma boa retenção. Você está vendo que a gente serviu e essa espuma ainda se mantém. Uma espuma bem, eu diria assim, bem densa, branca, com características de cremosidade mesmo nessas espumas aqui. Nas duas aqui é uma formação bem interessante, gostei disso daqui, visualmente elas são muito agradáveis. Agora vamos aqui primeiro no aroma. Amigos, no aroma da de limão, lógico, é perceptível o limão, sim, bem característico, mas eu diria que uma característica muito de um limão muito artificial mesmo, lembrando bem aqueles limões de sucos artificiais, na minha opinião. Vamos aqui no de maracujá. A de maracujá no aroma, ela agrada mais. Ela tem uma característica levemente artificial, discreta, mas mais agradável até. O aroma do maracujá tá de fato agradando um pouco mais do que a de limão, certo? E ainda voltando a falar da formação de espuma, veja que ainda cria aqui um pouco de laço belga aqui nas paredes. Isso é interessante, mostra que a cerveja teve uma boa característica na produção dela. Vamos aqui no sabor. Limão. A cerveja de limão, ela tem um paladar bastante refrescante de fato. Você percebe sim essa refrescância nela. Ela não é uma cerveja tão seca no paladar. Ela tem sim um leve dulçor perceptível sim na cerveja. Até porque essa cerveja, ela
aí que vem uma questão importante, né? Ela, dentro dessa cerveja, além de ela ter sido feita com a mesma base de uma cerveja puro malte, até onde eu pesquisei, essa devassa com a adição de frutas, ela é a mesma devassa puro malte, mas a ela foi adicionado frutas. E aí vem um ponto importante logo pra gente falar. Essa cerveja, ela não é uma cerveja puro malte. Mas como assim, né? Ele tá na lata escrito puro malte? Não. Reparem que na lata, o que é que eles fizeram? Eles colocaram lá puro malte mais limão. Na outra, eles fizeram puro malte mais maracujá. Ou seja, de fato, o que eles estão fazendo aqui é dizendo que essa é uma cerveja que é uma puro malte com limão. Pela regra, inclusive, eu posso estar enganado, e aí quem é mais especialista nisso pode até fazer algum comentário. Eles nem poderiam estar colocando isso aqui, porque isso engana a população. A população pode olhar e dizer assim, essa é uma cerveja puro malte. Não é. Por quê? Porque pela legislação brasileira, para ela ser considerada uma cerveja puro malte, ela só pode ter nos seus ingredientes água, malte, lúpulo e levedura. Qualquer coisa adicional a isso, que a gente chama de adjunto, ela não pode mais ser chamada de puro malte. Então, por exemplo, nesse caso aqui, há uma adição de suco de limão e suco de maracujá, e também tem uma adição aqui de um xarope. E aí esse xarope leva um pouco de açúcar nesse processo, e isso também é um adjunto, né? É um açúcar adicionado, e talvez aí daí que venha esse dulçor também, além da fruta. Então ela deixaria obrigatoriamente de poder ser envasada ou rotulada como puro malte. Mas aí o que é que eles fizeram? Colocaram aqui, ó, puro malte mais limão. Usaram a base puro malte e colocaram fruta. Eu acho que isso não poderia acontecer no rótulo, mas aí eu deixo para os especialistas falarem um pouco mais. Voltando aqui à cerveja de limão, como eu falei, é uma cerveja que tem um dulçor. Ela é uma cerveja, mas é uma cerveja extremamente refrescante. Isso é inegável. O objetivo de ter uma cerveja refrescante agradou. O retrogosto dela, você sente sim essa base de limão. É uma base de limão realmente, na minha opinião, um limão artificial. Não é aquela acidez, você não percebe a acidez do limão, pelo menos eu não consegui perceber isso, talvez porque esse dulçor ele se sobrepôs nessa cerveja. Agora eu vou provar de maracujá, antes vou beber um golinho de água. Sempre que vocês fizerem esse tipo de degustação, onde vocês vão provar mais de uma cerveja, é importante vocês beberem água exatamente para limpar o paladar. Senão, eu vou acabar sendo influenciado com o paladar da cerveja anterior. Mas vamos ver aqui a de maracujá. Novamente aqui no aroma. Muito perceptível sim o aroma de maracujá, fruta. Leve, muito discreto a artificialidade dele. Eu acho que uma pessoa pouco experiente passaria facilmente aqui de não ser artificial. Vamos aqui no sabor. Essa de maracujá, ela também tem essa refrescância, como a outra. Ela tem um leve dulçor. Eu acho que o dulçor da de maracujá é muito menor do que o dulçor da de limão. O retrogosto, você fica com aquele gosto levemente de maracujá na boca, muito pouco acidez, por conta também desse dulçor, mas um dulçor muito menor do que a cerveja de cá de limão. A princípio, eu tô achando a de maracujá mais agradável. Sim, na minha opinião, a de maracujá ela é uma cerveja mais agradável. Mas de fato, eu vou dar minha opinião final. Mas antes eu vou falar um pouquinho, porque muita gente, quando viu essa cerveja, comentou: mas já teve outras marcas, a Kaiser já fez uma cerveja com limão, a Kaiser fez uma Radler. Eu nem me lembro nessa época se aquilo que a Kaiser fez realmente era uma Radler. Para quem não conhece Radler, eu inclusive já filmei, já fiz um vídeo de Radler no meu Instagram, aproveita, me segue aí no Instagram. A Radler é um estilo bem clássico alemão, onde normalmente se utilizam a base de uma cerveja Pilsner ou uma cerveja, uma Weiss. Geralmente eles usam uma mistura entre 50% de Pilsner e 50% de suco, especificamente de limão, laranja, geralmente de frutas cítricas, e aí se cria o conceito de Radler. A história da Radler é uma história bem interessante, depois vocês podem pesquisar e quem sabe eu trago um vídeo mais falando sobre Radlers. Então, para ser uma Radler, ela teria que ser
50% Pilsner ou Weiss e 50% fruta, né? Essa é a base de uma Radler. Isso aqui não é uma Pilsner e não há essa divisão de 50-50. Então isso aqui não é uma Radler. Isso aqui de fato é uma cerveja com adição de fruta. Então isso aqui é uma Lager, como eles chamam aqui, uma puro malte Lager, com adição de fruta. E aí ela deixa, aqui pelo Brasil, pela legislação, ela deixa de poder ser considerada puro malte, por quê? Porque a fruta passa a ser um adjunto nesse processo daí. Então, minhas considerações finais. O que é que eu achei desse lançamento aqui da Devassa? Eu achei interessante pelo ponto de trazer algo novo, diferente, que a gente possa discutir, que as pessoas possam provar. Não me agradou, de fato, essa cerveja aqui, a de limão, não me agradou de forma nenhuma. Eu achei o doçor dela muito forte e o limão bastante artificial. A cerveja de maracujá, confesso a você que ela me agradou mais. Se eu beberia mais do que uma lata, não sei. Talvez não, porque acho que faltou um pouco mais de secura na cerveja, certo? Menos doçor, talvez se tivesse menos doçor, ela ficasse uma cerveja mais agradável e mais bebível, né? Para que a gente pudesse beber em maior quantidade. Mas eu acho que vale a experiência, se você tiver ela e encontrar, para que você possa provar as duas, trazer essa discussão do puro malte, trazer essa discussão de sabores diferentes na cerveja dentro dela, mas de fato não é uma cerveja que eu teria para consumir no meu dia a dia. Mas são cervejas que estão muito bem feitas, você vê que a formação de espuma aqui nas paredes até se mantém, né? É uma cerveja muito refrescante, uma cerveja de sabor agradável, a de maracujá, a de limão nem tanto para o meu paladar. Então eu acho que vale a experiência. Agora eu quero saber de vocês. Vocês já provaram esse lançamento aqui da Devassa Tropicae? O que é que vocês acharam dessa cerveja? Comentem aí, aproveitem, compartilhem esse vídeo com seus amigos e boas degustas!